Aqui está uma pergunta que ninguém faz na formatura: e se o caminho que você está prestes a trilhar não for o seu? Não porque você escolheu errado, não porque você é preguiçoso, covarde ou está perdido, mas porque em algum lugar entre os 5 e os 22 anos, uma voz muito específica dentro de você, uma voz que sabia exatamente que tipo de criatura você era, silenciou-se completamente, e o mundo continuou se movendo, e você se moveu com ele. O vilão dessa história não é o fracasso, não é a pobreza, a má sorte ou o diploma errado. O vilão é algo mais sutil, é o ruído, as opiniões acumuladas de professores, pais, colegas e algoritmos que enterram o único sinal que realmente importava, quem você realmente é. Hoje, vamos procurar por esse sinal. E vamos aprender, com um dos estudiosos mais rigorosos da natureza humana vivos, porque encontrá-lo muda tudo. Cada ser humano vivo é um fenômeno. Seu ADN específico nunca ocorreu nos 4 bilhões de anos de história da vida neste planeta. Nunca ocorrerá novamente. Isso não é poesia. Isso é biologia, e significa que sua fonte de poder, poder real, duradouro e generativo, não é encontrada copiando o mapa de outra pessoa, é encontrada escavando o seu próprio. Existe um conceito na psicologia do desenvolvimento que ajuda a esclarecer por onde começar a cavar. Quando somos muito jovens, 4, 5 ou 6 anos de idade, antes que o terremoto hormonal da puberdade reformule tudo, somos inundados com o que o psicólogo Abraham Maslow chamou de vozes de impulso. Estas não são pensamentos, exatamente, são mais como puxões. Atraia-se por isto. Recue daquilo. Olhe por mais tempo aqui. Ilumine-se ali. Albert Einstein recebeu uma bússola em seu 4º aniversário e ficou hipnotizado, não pela bússola, mas pelas forças invisíveis que moviam a agulha. Steve Jobs, aos 7 anos, ficou parado diante da vitrine de uma loja em Burlingame, Califórnia, paralisado pelo design de tubos de vidro e componentes eletrônicos. Tiger Woods observava seu pai bater bolas de golfe na garagem e gritava de alegria. E, em cada caso, aquele momento não foi apenas deleite, foi direção. O cérebro, ao que parece, tem um grão, uma inclinação natural para uma forma de inteligência em detrimento de outras. Algumas pessoas pensam em palavras, outras pensam em padrões e matemática. Outras em corpos, em movimento, em dinâmicas sociais. A direção para onde esse grão corre não é uma preferência, é um tipo de fato estrutural sobre você, e a tragédia da vida moderna é que quase tudo conspira para fazer você ignorá-lo. Quando você chega aos 17 anos, as vozes de pais, professores e colegas criaram um estrondo tão avassalador que o sinal original quase desapareceu. Você escolhe um curso universitário com base na praticidade. Você escolhe um emprego com base no medo. Você escolhe uma vida com base no que parece razoável. E, em algum lugar lá dentro, uma criatura muito particular com um apetite muito particular começa a passar fome silenciosamente. O processo de recuperar esse sinal não é místico, é arqueológico, você tem que cavar. Você procura pelos ossos, as obsessões da infância, as atividades que faziam você perder a noção do tempo, os assuntos que pareciam menos um aprendizado e mais um reconhecimento. Você procura pelo que fez seu corpo reagir. Inclinar-se para frente, iluminar-se, sentir aquela prontidão elétrica que diz que há algo aqui para eu fazer. E, crucialmente, você procura pelo que odeia. O ódio é a informação. Os empregos que faziam você querer saltar para fora da própria pele, a política de escritório, a performance de produtividade, a sensação de que você estava alugando suas horas para a visão de outra pessoa. Esses são tão diagnósticos quanto os amores. Eles são o seu sistema imunológico dizendo, hospedeiro errado. O desafio é que nossa cultura trata a gratificação instantânea como um guia. Confundimos o que nos empolga a curto prazo, um pico de dopamina, uma ideia do momento, uma performance em rede social, com o que nos sustenta. Quase nunca são a mesma coisa. O propósito genuíno não tem picos, ele flui. Ele te dá a sensação, como disse um pesquisador, de nadar com a corrente, onde as coisas se encaixam, onde o tédio é suportável porque o significado maior está presente, onde você aprende 4 vezes mais rápido porque suas emoções estão finalmente engajadas. Vamos falar sobre poder. No momento em que você lê essa palavra, algo em você provavelmente se contraiu. Porque fomos ensinados a tratar o poder como algo sujo, o domínio de manipuladores, valentões e pessoas que usam colônia demais. Mas essa moldura, embora emocionalmente satisfatória, está quase inteiramente errada. E esse erro nos custa caro. Em seu nível mais primitivo, o poder é a sensação sentida de que você tem alguma influência sobre seu ambiente imediato, que seu esforço se conecta a resultados, que você não é simplesmente uma folha na correnteza. Isso não é uma falha de personalidade. É uma necessidade biológica tão antiga e tão profunda que sua supressão nunca o neutraliza, simplesmente o envia para o subsolo, onde ressurge como agressividade passiva, autossabotagem ou ressentimento silencioso. Estamos todos jogando jogos de poder, sempre estivemos jogando.
A diferença não é entre pessoas que jogam e pessoas que não jogam. A diferença é entre pessoas que entendem o jogo e aquelas que foram deixadas para descobri-lo, sozinhas e confusas, no meio da carreira, quando percebem que inteligência e esforço são necessários, mas não suficientes. Aqui está o que ninguém te diz quando você entra no mundo profissional. A vida social é uma arena constante e invisível de influência, e você foi enviado para lá sem um mapa. As pessoas usam máscaras. Elas dizem sim quando querem dizer não. Elas ferem seu ego sem perceber e depois reagem mal ao dano. Elas têm agendas que não podem nomear e desejos que não admitem. Nada disso os torna vilões. Isso os torna humanos, e entender isso não é cinismo, é compaixão de olhos abertos. A maioria do que foi escrito sobre dinâmicas de poder é, na verdade, sobre defesa. É sobre como evitar ser manobrado por aqueles que entendem o jogo melhor do que você. É sobre não falar demais, não ofuscar as pessoas que te orientam, não discutir quando a demonstração é possível. Estas não são estratégias de um articulador maquiavélico. São as ferramentas de sobrevivência de qualquer pessoa séria sobre ter um efeito no mundo. E aqui está a convergência que muda tudo. Propósito e poder não são conversas separadas. Quando você encontra o trabalho para o qual foi construído, quando você está expressando o grão particular do seu cérebro, você para de competir por poder em arenas que nunca foram suas. Você encontra o território onde você é, quase sem esforço, formidável. O garoto magrelo que não conseguia competir fisicamente descobre o poder intelectual. A pessoa que não conseguia sobreviver à política de escritório encontra uma vida onde não precisa. Poder e propósito perseguidos juntos tornam-se o mesmo projeto. E então há a sedução. Outra palavra que deixa as pessoas nervosas. Mas a ansiedade em torno da palavra é, por si só, uma pista. Ser seduzido, em seu sentido mais profundo, é ser puxado para além de suas próprias defesas e para dentro de algo maior. Uma história te puxa, uma peça musical, uma pessoa, uma ideia. A experiência do amor genuíno, que exige o ato aterrorizante de deixar a realidade de outra pessoa realmente pousar em você, em vez de apenas encontrar a superfície dela. Vulnerabilidade não é fraqueza, é uma forma de inteligência. Pessoas criativas são, quase universalmente, extraordinariamente vulneráveis a ideias, a impressões estéticas, a energia dos ambientes por onde passam. O fechamento dessa vulnerabilidade, a armadura que um mundo hiperconectado, superestimulante e algoritmicamente hostil parece exigir, está nos custando algo profundo, está nos cortando das experiências exatas que fazem o estar vivo parecer algo mais do que resistência. Vivemos em uma era de falsa sublimidade. O cérebro é programado para a experiência transcendente, para a sensação de conexão com algo maior do que o maquinário diário da sobrevivência. Durante a maior parte da história humana, essa necessidade foi atendida através da natureza, do ritual, do encontro lento com o mistério genuíno. Agora é atendida com indignação, com pornografia, com a descarga de açúcar do conflito online, com o desfile interminável de injustiça que as redes sociais garantem algoritmicamente que te encontrará, porque a raiva gera cliques, e cliques são moeda de troca. Estas não são experiências do sublime, são substitutos para ele. E como todos os substitutos, exigem doses crescentes enquanto entregam satisfação decrescente. O sublime real, a experiência que realmente te transforma, que deixa um resíduo de significado em vez de um resíduo de vergonha, vem de dentro. É gerado pelo encontro genuíno, com a beleza, com a dificuldade, com outras pessoas encontradas plenamente, com o trabalho que pede tudo de você. A forma de arte que nossa era mais desesperadamente precisa é a arte do que ignorar. Não porque as injustiças do mundo sejam irreais, elas são inteiramente reais. Mas há uma distinção crucial entre as injustiças sobre as quais você pode agir e as injustiças que são projetadas para consumir sua atenção sem deixar espaço para a ação. Preencher-se com as últimas não te torna mais justo. Te torna mais cansado, mais tribal e menos capaz do esforço criativo sustentado, que poderia realmente mudar algo. Na antiga estratégia militar, existe um conceito chamado terreno de morte. Um exército colocado de costas para um rio ou uma montanha, sem retirada possível, luta com uma ferocidade que não consegue convocar em terreno aberto. A eliminação das rotas de fuga não é uma vulnerabilidade, é uma tecnologia para desbloquear algo que o conforto enterrou. Todos nós temos essa capacidade. A neurociência confirma o que soldados, escaladores e artistas sempre souberam. Quando a necessidade aperta, quando os riscos são reais e o relógio é audível, o cérebro libera uma cascata de substâncias químicas que eliminam a hesitação, comprimem o tempo e trazem à tona reservas de energia que a vida normal não consegue tocar. O alpinista cuja perna é quebrada em uma borda remota, cercado por uma tempestade que se aproxima, descobre que pode descer um terreno que não teria conseguido navegar estando saudável. O escritor em um prazo final, o empreendedor cujo capital está acabando, o pai cujo filho está em perigo. Todos eles acessam a versão de si mesmos que o conforto nunca convoca. A questão é se você consegue convocar esse estado sem a emergência. A resposta, ao que parece, é sim.
mas apenas se você escolher levar sua própria mortalidade a sério. A ilusão de que você tem tempo ilimitado, de que você é jovem o suficiente, de que vai descobrir mais tarde, de que a neblina vai se dissipar sozinha, não é conforto, é roubo, é a força gravitacional da entropia vestida de plano. Coloque-se em terreno de morte, não fabricando uma crise, dizendo a si mesmo a verdade. Este momento não voltará. O relógio está correndo. A semente dentro de mim ou cresce ou não cresce. Não existe uma versão disso onde eu tenha tentativas infinitas. Existe algo que uma experiência de quase morte ensina que 1000 livros sobre mortalidade não conseguem transmitir totalmente. Após um derrame, após o sangue parar de chegar ao cérebro e a ilusão de um eu contínuo e unificado começar a se desfazer, as construções que tomamos como realidade tornam-se visíveis como construções. O tempo, que parecia um rio, revela-se como algo muito mais estranho. O eu, que parecia singular e persistente, acaba sendo um comitê. O milagre comum de ser capaz de caminhar, de escrever, de abotoar uma camisa, de sentir uma manhã como algo além de um obstáculo. Tudo isso se torna, de repente, surpreendente. Mas temos que escolher levar isso a sério. Aqui está a nova visão de mundo para a qual tudo isso aponta. Você é uma criatura específica, com um grão específico, adaptada a um território específico. O trabalho da sua vida não é se tornar a versão de excelência de outra pessoa. É encontrar as condições sob as quais você é mais plena, e utilmente você mesmo, e então construir para fora a partir daí. Nos relacionamentos, procure convergência não em gostos superficiais, mas na textura do caráter, como alguém se move através da dificuldade, o que amam sem pedir desculpas, se conseguem ser genuinamente tocados por algo. Em seu trabalho, siga o estado de ativação. A sensação no corpo que diz que há algo aqui para fazer, em vez da sensação na mente que diz que isso faz sentido lógico. Em sua atenção, aprenda o que ignorar, implacavelmente, para que o que reste possa receber o foco que merece. E, acima de tudo, leve a sério a estranheza de estar vivo, a cadeia de eventos que teve que se desenrolar ao longo de bilhões de anos, através de dezenas de gargalos de nível de extinção, através de 70.000 gerações de pessoas se encontrando e se partindo e escolhendo, apenas para produzir a configuração específica de átomos que está lendo estas palavras agora. As chances contra a sua existência são astronômicas. Você é, no sentido mais literal possível, uma improbabilidade que deu certo. Não desperdice o milagre em um entorpecimento confortável. Encontre o grão. Siga o grão. Deixe o grão se tornar um soco, e o soco se tornar um canal, e o canal se tornar um rio. O rio sabe para onde está indo. Você acorda de manhã e diz, sim, é isso que eu preciso realizar.